estejamos todos em paz, vivendo com alegria e intensidade, mas sobretudo com muita qualidade. Porque vida sem qualidade é algo que ficamos devendo ao Senhor. Porque Ele nos deu já a vida e essa é bem qualificada. Então que saibamos pelo menos ter o sentido de gratidão vivendo bem, vivendo intensamente, vivendo de uma maneira feliz, apesar de todos os problemas que a vida nos apresente. Afinal de contas, todo aluno de matemática sabe que sem problemas não tem como se ganhar graduação. Então, é peculiar a matemática como é peculiar a vida, porque a vida também é uma matemática. Então, vamos ter sabedoria de viver, lidar com tudo isso, que é o melhor que a gente tem a fazer. Muito bem, não fiz o curso ainda desse rapaz, mas talvez dê certo. Deu certo. Que bom. Nós quando vivemos, nós vivemos tendo muitas opções, mas muitas vezes a gente, em vez disso, a gente se submete às coisas. Existem submissões que elas são pertinentes. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, mas o ambiente nos é proibido, o espaço não nos comporta, alguém criou uma regra que não dá para ser ultrapassada, e então a vida às vezes nos coloca numa situação de submissão. Mas ainda aí nós temos opções, porque quando criados fomos, recebemos de presente o livre-arbítrio. E essa, inclusive, é uma das maiores características de primeira que a gente pode ter da inteligência divina, que ela contrasta com a nossa. Nós, quando somos pais e mães, acreditamos que só quem sabe cuidar daquela criança somos nós. A gente, no dia que tem um auxiliar, um babá, uma avó, uma tia, alguém para cuidar, a gente recomenda tanto que parece que só quem sabe somos nós. E se por acaso uma criança nossa desencarna, a gente vai dizer que Deus cometeu uma loucura, porque Ele não sabe cuidar de criança, quem sabe é a gente. Então, quantas vezes a gente, por conta disso, a gente não consegue entender a sabedoria de Deus, porque Deus pegou não outras pessoas, Ele pegou exatamente cada um de nós, com todas as limitações, pouca inteligência, ou até maldade que às vezes em algumas situações nós temos, e Ele simplesmente nos deu a liberdade plena de sermos e fazermos o que quisermos. Portanto, quando nós falamos de subjugação, ou quando falamos das opções que nós temos absolutamente todas, inclusive de transgredir tudo o que existe. Óbvio que anexo vem um preço. Esse preço é que às vezes é um pouco caro, às vezes a gente não está muito disposto a lidar com ele. Mas ele está totalmente disponível para nós. Nós podemos ser e fazer o que quisermos. E quem decidiu isso? Quem nos criou. Nossos pais tentaram nos modelar, nos moldar dentro de determinados princípios éticos, sociais, religiosos, morais, mas muitas vezes de uma forma também um tanto quanto inconstante. Não fume. Sim, mas eu fumo. Não, mas eu fumo porque eu sou adulto. É uma coisa meio contrastante. Ou então um dia uma criança chegou para o pai, a criança com 9 anos de idade, uma menina, e chegou lá no pai e disse: pai, por favor, me dê um cigarro. E ele olhou para ela espantado: é o quê? Ele disse: eu quero um cigarro que eu quero fumar. Ele disse: por que você quer fumar? Que história maluca é essa? Ele disse: e quem foi que lhe ensinou isso? Ele disse: o senhor. Ele disse: como que eu lhe ensinei? Ele disse: ó, eu vou fazer uma prova amanhã, eu estou muito nervosa. E o senhor disse que toda vida que está nervoso acende um cigarro. Eu estou querendo um cigarro para poder fazer a prova amanhã. E isso resultou que lá na frente esse pai largou de fumar, pelo menos teve um bom resultado. Isso é um fato real. Aparentemente é uma brincadeira, mas foi um fato real. E eu conheci tanto o pai quanto a filha. E a filha mobilizou o pai a parar de fumar desde esse momento. Ele disse: olha, realmente eu estou ensinando tudo errado. Mas a criança poderia ali ter entrado pelo lado errado, poderia ela ter pego mesmo um cigarro escondido e tentar entender se aquilo realmente acalmava. Ou seja, nós nos submetemos a algumas desculpas que não fazem sentido na nossa vida. E quando isso vai para um ponto mais crucial, nós nos submetemos à opção mais triste, a de ser feliz ou de ser infeliz. Ou pelo menos a opção mais difícil. Todo mundo diz que quer ser feliz, mas quer mesmo? Você está fazendo o que é necessário para você ser feliz?
Qual é a tua reação quando alguém olha para você e diz, nossa, você está muito feio hoje? Como é que você reage a isso? Mas você já se olhou no espelho e certamente se olhou e não gostou muito. Porque tem pessoas, isso é uma coisa rara, tem pessoas que vestem uma roupa, olha no espelho e diz, não está legal, troca. E veste outra, aí pergunta o que você acha, a pessoa diz, tá bom, não, você está dizendo para me agradar, e troca de novo. E quando chega na hora de sair, diz, eu não sei porque que eu escolhi essa roupa. Vocês já ouviram alguma história desse tipo? É a nossa opção de vida, a gente vai optando, a gente vai... E aí fica difícil, muitas vezes isso gera um problema, um conflito enorme entre homem e mulher, porque o homem não entende a mulher, e nem a mulher entende o homem. Como é que uma mulher pode olhar para o homem e ele vestir uma roupa que não combina e ele diz, estou bem? Não dá para ela entender isso nunca. Da mesma forma, ao contrário, ele diz, mas você já me perguntou, essa roupa está bem? Eu disse que estava, disse, mas não estava. Mas eu disse que estava. Então tá bom, não estava. Está vendo como não estava? Sabe, é um negócio tão recorrente, que aí a partir daí a gente começa a ter essa opção de felicidade e de infelicidade. E afinal de contas você vai dizer o quê? Está certa ou está errada? Se você cair na bobagem de achando feia, disser que está feia, você perdeu o seu dia. Então não diga. Pode dizer, a melhor resposta é como é que eu estou? Ótima. E agora, ótima do mesmo jeito. Não diga melhor ainda, porque melhor ainda significa dizer que você mentiu da vez passada. É mais ou menos assim. Se você quer ser feliz, aprenda que tem coisas que você não discute, você simplesmente vai. Não, está ótima, está maravilhosa. Ou então, até ontem eu me lembrei disso, que às vezes a mulher chega em casa e pergunta aí, notou? E o marido normalmente fica complicado, porque ele não nota. A resposta certa é, diz, claro. Só que ela vem a segunda pergunta, e a segunda pergunta é sempre mais complicada. O quê? Mas tem uma resposta certa também. Cabelo. Agora não diga qual, mas porque alguma coisa com cabelo. Ou cortou, ou pintou, ou penteou diferente, ou tirou a sobrancelha. Tem alguma coisa que tem cabelo e pelo. Pronto, é o jeito. Para você não se complicar. Agora, se você disser, você quer agora que eu note isso? Ela pensa assim, mas tem quem note. E isso é uma desgraça. Então é melhor para a gente ser feliz e ir se acomodando. Não é ficar submisso, mas é uma opção sua. A opção de você ser feliz ou de você ser infeliz. Porque é tão bom a gente ser espírita, mas se você é espírita para brigar, você escolheu uma coisa ruim, era melhor você ir fazer um Muay Thai, uma outra coisa. Para brigar tem coisa melhor do que espiritismo. Ah, mas eu não posso, porque a minha mulher não é espírita e eu sou, ou vice-versa. Sim, mas vocês já eram assim? Já, mas eu pensei que ia mudar. Como é que você pensou isso? Onde a gente já sabe que a mulher tem ela tem sempre duas posições nas suas respostas. Ou ela está certa ou você está errado. Portanto, não tem para que discutir mais. É para ser feliz, vamos entender a vida. Vamos, né, Fernanda, você não concorda comigo? É assim. Então, essa situação é um primeiro problema de desafio da alma, já que não é aquela alma que a gente imagina. Quando a gente fala desafios da alma, a gente imagina uma coisa sublime demais, e parece que o dia a dia foge. Tem coisas muito sublimes, tem coisas muito mais difíceis, mas o começo da vida é essa decisão, porque Deus colocou, tá aí, isso é livre, faça o que você quiser. Como assim? Porque deve ser intrigante. Imagina bem nós, antes de reencarnar, aí se a gente vai pela escola de André Luiz, a gente foi, planejou, teve engenharia, arquitetura biológica, tudo certinho. E eu acredito em parte, porque basta olhar para mim para ver como eu acredito nisso, né? Eu participei de um projeto muito bem elaborado antes de reencarnar. Nem todo homem teve essa felicidade, mas aí já o problema não é meu. Mas a gente entra nessa opção, foi tudo escolhido, sim, mas era você quem estava por trás, porque não existe essa vai que é tua vez. Não, você vem. Muitas vezes você é forçado a vir porque você não quer vir de jeito nenhum. Então, as circunstâncias vão fechando de tal maneira que você diz, é o jeito que tem eu ir agora. Aí a gente vem. E a gente, quando sai de lá, sai com que memória? Com a memória do que vai acontecer, não é? Não, a gente vai sair com a memória que já teve.
E a minha memória é complicada. Imagina na hora de eu reencarnar, disse, bom, você aceita reencarnar? Aceito. Muito bem, então agora você vai. Quem vai ser seu pai é fulano. Como? É aquela pessoa que vai ser teu pai. Dá para voltar atrás? Dá, a gente pode trocar seu pai esse por aquele outro. Não, não, deixa desse jeito mesmo. Então a gente já começa a ter umas escolhas, ainda que às vezes constrangedoras, mas a gente escolhe. Escolhemos pai, mãe, escolhemos nascer em Campinas, essas coisas que são tão boas para o nosso progresso. E depois de vir, agora só tem uma chance. Você veio para poder resolver alguma coisa. E isso a gente vai ver depois, algumas reflexões dentro da própria doutrina espírita. Sério que era para eu apontar para ali. João, quando traduz Jesus, capítulo 10, versículo 10, ele diz, vim para que tenhas vida em abundância. Muito bem, então eu estou aqui, eu quero ser feliz. E a proposta de Jesus é que eu tenha vida em abundância. Vida em abundância não parece ser quantidade de anos longos. Você pode viver muito, pode viver pouco e não ter vida em abundância. Isso pode ser um sentido psicológico, mas também pode ser um sentido mais profundo, psíquico, espiritual. Afinal de contas, quem vive insatisfeito na vida tem vida em abundância? Não, é tanto que diz assim, nossa, essa minha vida é uma desgraça. Porque a vida não é satisfatória. A vida é abundante quando ela é satisfatória. E essa era a proposta de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Muita gente vai para uma igreja qualquer e vê a igreja da maneira mais triste. Nossa, lá, domingo, eu podia estar dormindo e hoje tive que vir para a casa de Jesus. Eu podia ter esticado mais um pouco, mas se eu não for, minha cabeça vai dizer, hoje você não foi para receber um passe. Ah, eu preciso tomar um passe. Ah, você precisa? Por que você precisa? Ah, porque todo domingo eu tenho que receber um passe. Sim, mas quem foi que colocou isso na sua cabeça? Não, mas é porque eu me acostumei. Sim, você se acostumou, mas isso é uma opção ou é uma submissão? Você está fazendo o que, por que motivo? Ah, então todo dia, é a música de Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual. Mas será que isso é vida em abundância? Mas também fazer vida de qualquer jeito, do jeito que der, também é vida em abundância? Onde é que está a abundância da vida? Está exatamente na qualidade que a gente pode empregar a vida. Quando Jesus faz essa proposta de que Ele veio para que a gente tenha uma vida em abundância, é porque Ele queria que a gente repensasse o significado da nossa vida. Você tem que entender o porquê. Olha, quando Ele chama os seus seguidores primeiros, Ele não disse nenhum, venha que eu vou te dar tudo. Pelo contrário, Ele disse, largue tudo e venha, e ainda traga o que for pesado. E se você depois estiver reclamando, eu dou um alívio. Ele não disse que ia tirar o problema de ninguém. E aí, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa diz que está oferecendo uma vida abundante. Mas abundante de quê? De sofrimento ou de soluções, ou possibilidades de solução dos sofrimentos? Esse é que é o grande charme do Evangelho. São as possibilidades que ele dá para a gente, da gente poder superar nós mesmos. Eu posso superar os meus problemas sozinhos. E muitas vezes tendo opções relativamente simples. Uma delas, eu vou ser feliz. Essa história é super antiga do psicólogo, que colocou numa publicidade, num jornal, dizendo, se você tiver algum problema psicológico, venha. A minha consulta, na época, isso era uma notícia já bem antiga, custava R$500, quando todo mundo cobrava 50. Se você não ficar bom, eu lhe devolvo o dinheiro da consulta em dobro. E o moço então resolveu ir. E chegou lá, pagou os R$500, e quando chegou para a entrevista com o psicólogo, ele perguntou, o que que você quer? Ele disse, eu posso dizer sim, mas antes deixa eu lhe advertir, você vai ter que fazer o que eu passar para você. Ele disse, eu faço. Então tá bom, qual é o seu problema? Eu quero ser feliz. Ele disse, muito bem, isso é fácil. Só isso? Eu quero ser feliz. Pronto, está aqui a solução. Seja. Ele disse, mas como assim? Disse, você não quer? Você está autorizado a ser. Pode ser. Não, mas é assim mesmo. Se você quer ser feliz, seja. O senhor quer pagar outra consulta para outra coisa? Porque essa está resolvida. Se não der certo é porque você não cumpriu a receita. Então agora, e não tem saída.
Porque essas opções nossas, elas são literalmente nossas. Muitas vezes você vai numa casa de alguém e alguém lhe oferece uma comida que você, por algum motivo, não come. Vamos colocar dois, ou você não gosta ou você é alérgico. Se você não gosta, você já poderia ter insinuado alguma coisa dizendo que não gosta, ou então simplesmente dizer, não, olha, não se machuque comigo, eu vou preferir esse outro prato. Mas eu fiz este para você, sim, mas é porque eu não como isso. Imagina você chegar na casa de alguém e oferecer uma buchada de bode. Aí você está correndo risco, como a pessoa que recebe, você está correndo o risco de desagradar mesmo. E o outro já pensou que nem tolera isso, nem sabe o que é. Quando vê aquele bucho cheio de miúdo dentro, com um cheiro característico forte, que para nós é desagradável, e você comer aquilo e dizer para a pessoa, foi a melhor coisa que eu comi no mundo, você não teve opção. Não, eu não quero, olha, mas se você não comer isso, não tem mais nada para você comer. Disse, eu vou fazer um regime, eu estou muito gordo, eu acho que está na hora de começar, então saída você tem. Ou então você é alérgico, olha, eu não posso comer isso porque eu sou alérgico. Ou então tem uma terceira opção, a minha religião não permite. Fato é que a gente faz se quiser. Então a vida nos oferece as oportunidades da gente viver sob opção o tempo todo. Ainda quando somos crianças, hoje em dia que a gente escuta até que as crianças são quem mandam em tudo. Acho tão engraçado, a gente escuta as pessoas na televisão, não, meu filho é quem decide tudo. Ah, tá bom. E qual é a idade do seu filho? Você imagina, já tem uns 30, 40 anos, está com 2 anos de idade. É uma criança com 2 anos de idade, você transferiu para ela a responsabilidade de decidir, por exemplo, o que vai comer, você vai complicar a vida dessa criança quando ela for adulta, não tem segredo. Mas são as opções nossas. Viver em abundância, portanto, é a gente saber optar. O que você quer da vida? Tem muita gente que é infeliz e vive cheia de dinheiro e de posses. E tem muita gente feliz que não tem nada. E tem feliz e infeliz nos dois lugares. Tem muita gente que trabalha a vida inteira numa função que não gosta, que detesta, mas que as circunstâncias levaram para ali. E simplesmente não teve a coragem de optar por fazer uma coisa que gostava. Porque às vezes para você fazer o que você gosta, você tem que abrir mão de muitas coisas. E abrir mão de muitas coisas parece que não é muito peculiar a nós como um todo. Poucas pessoas abrem mão. Eu, no dia que eu abri mão de ser engenheiro, de ser psicanalista, e ficar fazendo palestra por tudo quanto é canto e cuidando apenas da minha vida familiar, lógico que eu fui considerado doido, eu fui considerado tudo. Mas, Jacó, a sua vida mudou radicalmente, mudou para melhor. Eu vivo muito mais tranquilo, vivo em casa quando estou, menos final de semana, mas eu vivo bem mais tranquilo. Eu posso fazer o meu horário e eu não estou dependendo de chegar no fim do mês que vai entrar ou vai sair na minha conta, o que quer que seja. Então isso aí saiu do meu universo. E eu ganhei uma tranquilidade enorme por conta disso. Que eu poderia optar por continuar sendo engenheiro, fazendo psicanálise, que era uma coisa que eu fazia com o maior prazer do mundo. É tanto que até hoje eu não faço psicanálise clínica mais, mas faço psicanálise quando muita gente conversa comigo pessoalmente, por telefone, mais raro, ou então por e-mail, que é o mais constante. Estou fazendo psicanálise. Não preciso necessariamente ter um consultório para a pessoa ir lá e eu cobrar uma consulta. Porque se eu tenho prazer em participar da psicanálise, esse prazer ele não está em mim associado a qualquer tipo de remuneração. A minha remuneração é o prazer de fazer, é o prazer de ajudar. É o prazer de repente, hoje, depois de tantos tempos que eu passei sem vir a Campinas, ontem eu estava lá no Irmão Rosália, fizeram uma conta, disse que faz 17 anos que eu falei lá. Então, 17 anos depois eu volto, e aí 2 pessoas chegam para mim, se você falou aqui uma coisa naquela época que mudou a minha vida. Eu digo, nossa, eu nem me lembrava quando eu tinha vindo, mas para a pessoa foi importante alguma coisa que eu falei. Então, isso é um pagamento que dinheiro não vale. Mas era uma opção minha, que eu poderia também, por opção, simplesmente ter largado aqui, eu não poderia estar fazendo outra coisa até melhor. Tive convites para morar fora do Brasil, que economicamente, em termos de segurança e em termos de educação para os meus filhos, educação formal, era muitas vezes melhor. Mas não me satisfazia, apesar de que eu queria ter morado fora muitas vezes na minha vida.
Então, não estou teorizando, eu estou dizendo que a gente tem que optar e tem que encarar tranquilamente quais são as nossas opções. Às vezes é muito bom, mas você não avalia se aquilo vai ser bom, porque o que é bom agora, você não sabe se vai ser bom daqui a pouco. Quem tem diabetes sabe disso. Todo diabético gosta de doce, mas ele sabe que se ele der bobeira, daqui a pouco ele vai pagar um preço muito caro. Então ele pensa, eu gosto muito de pudim, mas hoje eu vou abrir mão. Por quê? Não, porque hoje de manhã eu já comi um pão que eu não deveria ter comido. Então, ou seja, ele já se arremete aos cuidados que ele deve ter consigo mesmo. E não tem um médico ao lado, nem tem ninguém dizendo coma ou deixe de comer. Você começa a julgar, vale a pena, hoje eu vou comer um bolo. Então você come um bolo e talvez vai ter que tomar um remédio ou uma insulina. Mas se você faz isso regularmente, você vai se detonar. E depois você vai reclamar da vida a quem? Foi você que quis. Porque aí é onde está, Deus colocou você para você fazer o que você quisesse. Então, é preciso que a gente se lembre que ter vida em abundância é muito mais do que simplesmente ter vida. É muito mais do que estar vivo. É viver de uma maneira integrada e perceber as nuances da vida. Quantas vezes a gente quer ensinar as crianças e as crianças nos ensinam? Eu acho que diariamente. Eu, como ainda tenho filhos pequenos, a minha caçula tem 4 anos, eu ainda todo dia eu me surpreendo com coisas que já era para eu, com tanto tempo de idade e com tantos filhos que eu tenho, já era para eu já acreditar até que eu já sabia tudo. Mas de repente você pega um diálogo assim, pai, o senhor vai viajar hoje? Isso foi ontem. Eu digo, vou. Mas pai, eu já estou com saudade. Aí você diz assim, quem é que ensinou isso para essa menina? Porque ela sabe que isso é um ponto-chave. Eu digo, mas eu também vou ficar com saudade de você. Se eu sei, pai, mas é porque eu te amo muito. Aí você diz, isso é ensinado, porque não é possível. Aí eu disse, muito bem, então você vai sofrer porque eu vou viajar. Disse, não assim, pai. Eu disse, como é? Eu vou ficar com saudade, mas vou achar ótimo porque eu vou dormir no seu lugar, na sua cama. Ou seja, são as referências que de repente a gente percebe que como adulto a gente não faz isso. A gente não consegue se expressar, porque quando você se expressa, você pensa no comprometimento e não na sua realidade intrínseca. A criança, ela de repente lhe joga isso, olha que eu estou falando de um momento super agradável. Ela lhe joga uma realidade tão dura e tão agradável que a gente não se dá conta, mas que coisa linda. Como é que uma criança faz isso? É a pergunta que a gente faz. Quando a pergunta deveria ser, por que é que eu não faço isso? Por que que eu não sou tão honesto desse jeito? E não é honesto para o outro, é honesto comigo. Ela realmente, ela sente saudade quando o telefone, que a gente fala no telefone, ela diz logo, pai, quando é que o senhor volta? É a primeira pergunta que ela faz. Isso é uma pergunta de quem sente falta. Mas normalmente ela diz, pai, volte logo, mas o senhor não volta hoje. Eu disse, não, por quê? Porque hoje eu já estou na sua cama. Veja que a história de estar na cama é importante para ela. E aí ela opta por valorizar isso. E qual é o problema? Um pai ou uma pessoa mais desatenta vai dizer, ela está preocupada com o bem-querer dela. Não, ela não está com isso, ela está sendo honesta de dizer aonde está a lei de compensação pela sua ausência. Você está ausente, mas eu tenho uma outra vantagem com isso, eu não só tenho desvantagens. E nós, quando adultos, nós só pensamos da maneira de que, nossa, que desvantagem, nossa, que fulano é chato, nossa, como aquela pessoa. E a gente começa a amontoar coisas ruins. E as coisas boas a gente passa a descartar. Uma pessoa é muito aproximada, a gente quer conversar, diz, nossa, fulano é muito chiclete, não larga da gente. E o outro que a gente chama, diz, olha, eu estou falando, não dá atenção. Sim, mas afinal de contas, eu quero o meio termo. Ótimo, você quer, mas aquela pessoa é daquele jeito e a outra é do outro. Ou você aprende que as pessoas são diferentes, ou você vai ficar sofrendo porque ninguém vai ser no nível que você quer. Como é que você vai encontrar uma pessoa do jeito que você quer, se você não cede de nada? Tem aquela velha história de que o homem queria encontrar mulher perfeita para casar. E viajou o mundo e conheceu muitas mulheres de tudo quanto foi tipo, até que encontrou a mulher perfeita. E o sábio lhe pergunta, e por que você não casou com ela? Ele diz, porque ela estava procurando o homem perfeito.
Isso é um problema. Você, quando encontra a mulher perfeita, ela quer também o homem perfeito. E como não existe nenhum nem outro, a gente vai ter que fazer um balanço de ganhos e perdas. Bom, isso aqui não está tão bom, mas isso aqui compensa. Isso aqui talvez não seja o ideal do que eu queria, mas com essa outra afeição, melhora. Então, é mais ou menos assim, porque quem imaginar um relacionamento profissional, escolar, de família, perfeito, pode se despedir, porque não vai encontrar. Todos nós temos limitações. A sabedoria volta de novo lá para aquele primeiro momento. São as nossas opções. E observar as crianças é uma dessas opções que a gente tem na vida. Quando a gente não observa, às vezes a gente se confunde. A criança, a mamãe foi buscar a criança na escola e o menino era muito trabalhoso. E quando ela chegou, o menino vinha rindo. Ele disse, meu filho, que coisa boa, está vendo, você já está gostando de vir à escola. A senhora não confunda o verbo ir com o vir. Eu não estou feliz por vir à escola, eu estou feliz por ir embora dela. Às vezes a gente quer ver tanto uma coisa que a gente fica cego para outra. É preciso a gente estar atento, o que o mundo está nos dizendo. Quantas vezes uma pessoa faz assim para a gente, e a gente fica, o que ela está dizendo? Não, ela está com coceira no pescoço. O que foi que houve? Se você está com o mínimo de aborrecimento, você já parte para cima. O que foi que você viu que você fez assim? Não, eu não fiz assim. Você fez, e fez de novo. Não, é porque eu tenho um tique nervoso. E daí? Então você não pode ficar tirando deduções. A gente deduz muito, e na maioria das vezes para o lado errado. E quando a gente às vezes quer deduzir certo, alguém vem e coloca, mas eu fosse você, ficava com o pé atrás. Nossa, deixa eu pensar bem da pessoa. Por que você não gosta de pensar no bem e eu tenho que pensar igual você? A gente se encontra muito, acredito que todos aqui nos deparamos com pessoas assim. Olha, foi até legal aquilo que aquela pessoa fez. Mas é melhor você ficar, porque deve ter segundas intenções. Sim, mas foi legal o que ela fez. Eu não sei, porque eu não sei qual é a intenção. Ou seja, você fica tão preso no radical errado, que você não vai enxergar nunca coisa boa. E isso é uma opção ruim de vida. E isso é tirar a gente o foco do que pode acontecer, mesmo quando se trata de uma criança olhando para a gente. Quando a gente entra num outro campo, um campo aqui um pouquinho mais técnico, eu não sou da área, mas que vale a pena refletir, quando a gente entra no nosso cérebro. O nosso cérebro, que na realidade é muito mais do que o que a gente imagina, até mesmo, muito mais do que o que a gente chama, ele tem muitas partes extremamente ricas, porque ali estão todos os grandes conjuntos neurais que administram tudo. E nós temos o hipocampo, e nesse hipocampo, que está dividido por conta do cérebro, que está dividido em duas faces, ele está projetado nos dois lados do corpo. Esse hipocampo, hoje já se sabe muito bem que é ali que está a matriz da nossa lógica, ela ir se acompanhando e crescendo a cada dia que a gente vive. E essa experiência hoje, ela foi feita uma experiência radical nos Estados Unidos, já há alguns anos, em que se pegou um jovem que teve um problema no hipocampo e uma médica resolveu decepar os dois hipocampos dele. E ele continuou vivo, ele continuou interagindo, só que ele perdeu duas capacidades: a capacidade de formar novas ideias e de atualizar qualquer conceito. Passados mais de 20 anos, ele se olhava no espelho e, como ele tinha envelhecido, ele já não se identificava. Sempre que ele olhava no espelho, ele via um homem mais velho, que não era ele. Porque o hipocampo, que é essa zona do cérebro que vai registrar as novas matrizes e que vai propiciar os novos circuitos de informação dentro da estrutura, ele sendo totalmente suprimido, vai suprimir essa grande possibilidade que é de vivermos, anteciparmos, projetarmos e relacionarmos as ocorrências futuras com as presentes e estas com o passado. Então, depois que você já sabe disso tecnicamente, entra a parte um pouquinho mais sofisticada. Então, eu posso ter exercícios para desenvolver melhor o hipocampo? E é necessário pensar nisso, porque se sabe, também pela ciência,
que as nossas funções nessa zona, com o passar do tempo, quando, por exemplo, se chega ali perto dos 80 anos, já se terá perdido em torno de 20% a 25% dessa capacidade assimilativa, criativa, comparativa. Então, a gente vai ter uma perda natural. E uma das pesquisas hoje, independente dos setores e das aplicações químicas, são os exercícios que a gente possa fomentar o uso do hipocampo. Daí, atualmente, até para se evitar algum problema como Alzheimer, nós nos defrontamos com uma gama muito grande de informações de que você precisa fazer exercícios diferentes. Se você é destro, procure usar a mão esquerda. Se você não tem exercícios de quebra-cabeça, pegue uns simples, mas não fique nos simples, vá sofisticando. Se você gosta de palavra cruzada, faça sudoku. Se você só faz sudoku, o simples, passa a fazer o médio, para exatamente você ir melhor relacionando as funções desta zona que é importantíssima no nosso cérebro. Ou então, amanhã você vai ser um cobaia de novas químicas, e que podem dar certo e que podem dar errado. Então, o que a gente tem que fazer? Excitar tudo isso. Mas eu posso excitar com jogos, mas eu posso excitar também tendo novas experiências. As experiências de tentar mudar a minha visão sobre alguém. É uma experiência riquíssima para o hipocampo. Olha que eu não estou falando aqui do perdão no sentido religioso, mas você perdoar no sentido fisiológico, você gera uma reação fenomenal na sua estrutura de hipocampo. Então você muda radicalmente as referências que você já tem arquivadas sobre um fato, sobre um momento, sobre uma circunstância que alterou o seu relacionamento com uma pessoa. Por isso é que quando a gente perdoa de fato, a gente sente uma onda de renovação no nosso todo, porque começaram a surgir novas conexões dentro desta zona. E tudo isso leva ao quê? Aos grandes desafios da vida. Porque um dos desafios maiores que a gente tem, agora de uma forma mais objetiva, é lidar com quem a gente não gosta, é lidar com quem nos feriu, é lidar de uma maneira que aparentemente é impossível de ser vencida. E na hora que você sai desse circuito fechado e entra a começar pensando na possibilidade de reverter, você começa a mudar uma estrutura que ela está gerando princípios mórbidos, porque ela começa a replicar num mesmo ponto. Então nós podemos, de repente, mudar a estrutura do nosso hipocampo, tomando atitudes que nos são apresentadas de forma religiosa e que nem muitas vezes são felizes exatamente por isso. Que a pessoa diz, eu não acredito em Deus, eu não acredito nessa religião, eu não acredito no pastor, eu não acredito no palestrante. Então você vai fechando as possibilidades de mudança, quando você poderia refletir isso não apenas de forma religiosa, mas de repente trazendo, tem tantos vídeos na internet sobre influências no hipocampo, que a gente vai perceber que se falando tecnicamente o tempo inteiro, se fala de mudanças de sentimentos, de valorização diferenciada da vida. Por que a gente aceita tantas coisas que são nocivas e a gente não aceita que aquilo é nocivo? Por exemplo, uma pessoa que fuma. Hoje em dia, ninguém que fuma pode alegar desconhecimento dos efeitos nocivos do fumo. Por quê? Porque no próprio maço já vem dizendo, olha, isso aqui faz mal para essa situação e para aquela circunstância. É tanto que tem gente que vai pegar cigarro e quando pega o maço, que olha, diz, não, eu prefiro um câncer de útero, deixa isso aí, me dá um outro maço. Mas por que de útero que você quer um de útero? Porque eu sou homem, não tenho útero, para ver se engana a coisa, mas não tem jeito, aí vai pegar a tua próstata. Você vai se dar mal do mesmo jeito. Mas o fato é que a gente já conhece, e lá nessa nossa estrutura, a gente já criou uma zona de acomodação. Olha, vá aqui, não tem problema, você não está sentindo nada. Você já está tossindo, mas todo mundo tosse. Quem nunca fumou, tosse. Mas a tua tosse está muito forte. Mas uma pessoa quando gripa também tosse forte. Olha, mas você já não está respirando bem, mas quem tem asma também não respira bem. Ou seja, a gente vai criando uma estrutura de defesa e a gente não vê o processo que está em decomposição. É uma opção ficar nesse caminho. Mas se você quer unir isto a uma outra situação de vida,
O você parar de fumar é você agora induzir novidade em tudo que antes para você era defesa. Tudo que lhe era defeso, agora é seu inimigo. Então você muda. Ah, mas sempre que eu fumava, antes eu tomava um café. Sim, e os efeitos da cafeína? Ah, mas eu nunca senti nada. Não, mas quem fala com você sente. O seu hálito, a sua forma de respirar, a sua forma de se expressar, está toda comprometida. Depois que eu deixei de fumar e eu diminuí o café, acredita que eu estou dormindo melhor? Mas é claro, e você dormindo melhor, você também favorece ao hipocampo. Olha que eu peguei apenas uma partezinha minúscula do cérebro. Só que tem uma responsabilidade fenomenal. A gente pode criar estruturas de mudar o funcionamento disto, de tal maneira que a gente depois esteja vivendo com muito mais qualidade, que parece ser o nosso objetivo. Até porque naquela primeira lâmina, quando apareceu ali a palavra feliz, teve gente que olhou para ela e riu, assim, tipo, é verdade, eu quero ser feliz, e por que eu não consigo ser feliz? Porque isso às vezes é extremamente frustrante, você quer ser feliz e não consegue, assim como às vezes eu quero mexer aqui e eu também não consigo. Aí eu fico extremamente frustrado, mas esse aqui agora Jacó, você precisa fazer um curso. Vou fazer aqui, pronto, agora foi. Livro dos Espíritos, conhecimento de si mesmo. Essa questão todo mundo conhece. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, os Espíritos já disseram para Allan Kardec, nossa, você está perguntando isso? Fala sério, Kardec. Isso aí todo mundo já sabe, meu. É porque como o Espírito era superior, ele não ia usar a minha linguagem. Então ele falou assim, bem sisudo, mas na realidade foi tipo assim, meu amiguinho, você está brincando, você está perdendo o seu tempo fazendo esse tipo de pergunta. Se você quer mesmo, conheça-se a si mesmo. Só que aí entra uma questão filosófica grave. O que é me conhecer-me a mim mesmo? A gente acha que bom, eu já sei quais são os meus defeitos. Muito bem, você sabe quais são as suas virtudes? E a gente tem uma dificuldade, tem muitos psicólogos que passam esse tipo de exercício. Pega um papel e anote tudo que você acha que está errado no outro. Aí o outro você tem que escolher na sua cabeça uma pessoa, você não precisa dizer o nome. Agora escreva o que você acha legal nessa mesma pessoa. Depois que você faz, aí aquele analisado, tudo pronto. Agora o exercício ficou mais simples. Agora vamos ver o que é que você acha de errado em você. E o que é que você acha que você tem de bom. É quase que um desastre. Porque a gente começa a mostrar uma realidade que a gente desconhece, principalmente porque o psicólogo depois vai querer discutir aquilo com você. E enquanto você está colocando no papel, você nem pensa muito, mas depois quando ele começa a perguntar, e por que você disse que você é chato? Não, eu coloquei que eu sou chato porque todo mundo diz que eu sou. Eu disse, não, eu não quero saber a opinião dos outros, eu quero saber a sua. Você é chato por quê? Não, eu acho que eu sou chato. Não, você não acha que você é chato, você disse que você é. Por que é que você é chato? Não, eu não sei. Quer dizer que você colocou aí que você é chato e você não sabe por que você é chato. Não, eu acho que é porque eu falo muito. Não quero que você diga que você acha, eu quero saber o que você é, o que você não é. Você é chato. Não, sabe que eu já nem sei se eu sou chato. Bom, mas a essas alturas você está pensando que chato sou eu que estou insistindo com a pergunta. Se o senhor é que é chato mesmo. Olha, você veja como é que são as coisas. E de repente ali numa sessão, só em cima dessa pergunta, você faz a pessoa ter que se refletir todinho. Você é chato, aí no final vai levar. Então você acha que ser chato é chato. E por que você acha isso? Não, porque eu conheço uma pessoa chata. E por que essa pessoa é chata? Ah, porque ela é inconveniente, ela se mete onde não é hora. Muito bem, então essa é a definição de chato. Então você faz isso, você é inconveniente, se mete fora de hora. Não é isso que eu quero dizer. Sim, mas eu estou usando só as suas palavras. Eu não estou usando as minhas. E aí a gente descobre que a gente não se descobriu ainda. Eu não sei ainda quem sou eu. Eu falo muito de passes e magnetismo. E muita gente me cobra cursos sobre tato magnético, que é um curso que eu faço pouquíssimas vezes, sempre em grupos muito pequenos e fechados. E o começo do desenvolvimento do tato magnético é exatamente isso aqui, conhece-te a ti mesmo. Só que de uma forma bem objetiva, magneticamente falando.
Você tem que conhecer seus fluidos magnéticos. Você quer fazer tato, então o começo é por aí. Mas como assim? Você não sabe o que é que uma pessoa tem. Não. E como é que você vai saber, sem ela lhe dizer? O que você vai fazer para saber? Eu vou esperar que um espírito me diga, você é médium? Não. Então como é que ele vai lhe dizer? Não, então eu tenho que chamar um vidente. Sim, mas você acredita no vidente? E se ele viu errado? Aí o problema é dele. Não, o problema não é dele não, o problema é do paciente. Então você tem que ter o foco. Você vai tratar um paciente. Como é que você vai ter certeza disso? Se você não tem certeza nenhuma, você vai ter que ter certeza da energia que você tem. Concorda? Concordo. Sim, eu faço o quê? Insira a sua energia na pessoa. Sim, mas se eu inserir no lugar errado, você sabe que a energia é sua? Sei. Então vai procurar onde é que está a sua energia. Como assim? Não, porque você não vai sentir o paciente, você vai procurar sentir você nele. Mas isso é muito complicado. Não, é complicado talvez teoricamente, mas na prática, vamos colocar na prática. E aí a gente descobre que é preciso conhecer-se a si mesmo. Porque quando eu começo a desenvolver tato magnético, na realidade eu estou fazendo uma experiência que hoje a ciência já faz. Você vai fazer uma tomografia computadorizada. O que é que eles fazem? Eles lhe metem um contraste e filmam o contraste, que na realidade eles não estão filmando você, eles estão filmando onde é que o contraste está se espalhando ou onde é que ele está reagindo ou interagindo. E aí pelo contraste diz, olha, tem uma obstrução aqui, tem um tumor ali, tem uma zona, e isso tem uma zona daquilo. Mas ele não viu isso, ele viu o efeito do contraste, que o contraste vai resultar naquela informação. Você vai fazer uma dedução em cima de uma coisa que você conhece, que é o contraste. Porque se colocar o contraste errado, o resultado dá errado também. Então o princípio é exatamente você saber o elemento de partida. E o elemento de partida é você se conhecer a si mesmo. E Allan Kardec, que não era bobo coisa nenhuma, ele levou a bronca, aí ele disse assim, mas então me aguarde que eu vou fazer mais uma. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, veja como é que é, né? Lógico que se fosse eu disse, meu irmão, olha, eu não perguntei por isso não. Allan Kardec foi mais sutil. Porém, a dificuldade está precisamente em saber, ou em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ou seja, ele queria saber na prática. Essa pergunta ela tem pelo menos duas coisas boas. Primeiro, como que Allan Kardec insistia quando não chegava no ponto que ele queria? E às vezes a gente não faz isso. E segundo, como ele era objetivo. Porque às vezes a gente vai para uma palestra, a gente ouve as coisas mais maravilhosas do mundo. E aí a gente fica esperando o grande finale. Que o grande finale é o quê? Você agora dá a solução de toda a problemática. Ou pelo menos mostrar um caminho. Aí quando termina, foi muito boa, muito legal, mas sim, e a prática disso? Onde é que eu vou encaixar essa coisa? Uma palestra, seja ela a qualquer nível, e inclusive a espírita, ela tem que vir recheada de ideias para você colocar aquilo na vivência, porque senão já foi. Porque só falar por falar, qualquer um faz. E foi mais ou menos o que Allan Kardec aqui esperou. E os espíritos então responderam, foi um espírito pessoal que respondeu, que foi Santo Agostinho. Fazei como eu fazia quando estava encarnado, todas as noites antes de dormir, faço um levantamento completo, tal, e veja onde eu errei, tal. Então ele dá uma resposta pontual e pessoal. Ou seja, era aquilo que Allan Kardec queria ouvir. O que ele talvez não pensasse que ele iria ouvir foi a conclusão. E parece que ele não percebeu de imediato, e nem nós tampouco. A conclusão, até aqui esse ponto onde tem a reticência, era o Espírito Santo Agostinho falando na primeira pessoa do singular. Fazei como eu fazia. De repente, sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos, plural. Estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, olha aqui onde é que está o fecho dessa pergunta. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que editamos o livro dos Espíritos.
Mas peraí, então foi Santo Agostinho que editou o Livro dos Espíritos? Allan Kardec disse que foi o Espírito de verdade e que foram vários Espíritos. Mas aqui a resposta começou na primeira pessoa do singular. Eu fazia isso quando estava encarnado, eu me comportava assim, eu sugiro este modelo. E de repente ele diz, mas a nossa missão, e aí ele chamou um grupo, ou alguém veio falar em nome de um grupo. A nossa função começa, se a gente vai ser bem sintético, começa no conhece-te a ti mesmo. E se fecha nisso, não foi outra razão pela qual nós ditamos o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, que recebe o nome de Filosofia Espiritualista, é um livro, é uma obra que se dedica na sua profundidade a que nós nos autoconheçamos. E como assim? Desde a origem do espírito, o mundo espiritual, a vida espírita, a relação, o retorno, as intercomunicações, ou seja, tudo para que a gente se conheça. Porque vai ser me conhecendo que eu vou poder ter mais lucidez nas minhas decisões e até, por opção, aceitar as sugestões da própria vida. Então, essa doutrina ela é tão abençoada de uma maneira que até isso ela vem de uma forma muito grandiosa. E eu acredito que todos nós aqui já lemos o Livro dos Espíritos, muitos já leram muitas vezes, como é pelo menos o meu caso. E de repente a gente não percebe essas nuances dentro de uma só resposta. De que há um objetivo primordial, que é o do autoconhecimento. Mas não é só isso. No Livro dos Médiuns, que nele tratando sobre a sorte dos espíritos, ele perguntou aos espíritos, podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? E lá na parte final, intermediária da resposta, eles dizem, não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora, e que para o alcançardes é que os espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura. Nossa, eu não tinha percebido isto. Estava lá no Livro dos Espíritos, está no Livro dos Médiuns, como está de novo na Gênese, que aqui eu já não trouxe o texto para não ficar tão longo. Então há uma preocupação de que eu me conheça a mim mesmo, já vendo a vida futura. E como é que eu vou chegar na vida futura se nesta eu estou descuidado? Eu vou chegar lá descuidadamente, sem grandes opções, porque eu vou estar constrangido às não escolhas que eu fiz. Quando eu poderia muito bem ter me conhecido melhor, ter vivido melhor e ter feito melhor, em favor de quem? De mim mesmo. Só que não mais de uma forma egoísta, mas agora de uma forma altruísta. Porque muitas vezes a gente fala tanto que a gente tem que se esquecer da gente e tem que pensar no outro, e isso se tomado ao pé da letra, isso é um equívoco, afinal de contas, você está aqui para dar conta da sua vida, e não da vida dos outros. Você cuida da vida dos outros quando você cuida muito bem da sua, mas não é no sentido financeiro monetário, é no sentido existencial, moral, ético. Você influi, porque você influi o tempo inteiro por cada coisa que você faz. Quantas vezes a gente pensa que está fazendo sozinho e as pessoas estão lhe observando? Hoje em dia, com a tecnologia aí dos celulares, você está num lugar e está crente que está muito alegre, e de repente você se depara com a sua foto naquele lugar e uma crítica severa. E você nem sabia que estavam lhe filmando, lhe fotografando. E isso remonta a Paulo, quando Paulo dizia, nós vivemos no meio de nuvens de testemunhas. Naquela época isso era só espiritual, hoje em dia, cuidado. Hoje em dia nós somos vasculhados o tempo inteiro. Você abre um programa no computador e aí pergunta, tem lá a perguntinha, este site está perguntando se pode localizar onde você está. Aí você diz não, e aí a gente acredita que ele não vai localizar só porque eu disse não. Mas aí na hora que você disse não, ele disse, ele não quer, porque ele já recebeu sua resposta. E aí como é que a gente fica? De repente hoje a gente é investigado o tempo inteiro. Todo mundo está sendo investigado. Quem tem celular, quem tem computador, quem usa e-mail, Facebook, sei lá o que, Instagram, está sendo fiscalizado por quem tem inveja, por quem tem ciúme, por quem tem raiva, pelo imposto de renda e por aí vai. Quantas pessoas estão caindo em malha fina de imposto de renda por conta das redes sociais?
Ah, mas eu não declarei, não tem como não saber. Tem, porque você está colocando fotos. Você toda semana está numa festa. Quem é que sustenta a tua festa? Com o salário que você declarou, não pode. Das duas, uma, ou alguém está fazendo o papel de bobo, que é pouco comum, ou você está enganando alguém, o que é mais comum. E esse alguém vai redundar na Receita Federal. Então nós hoje somos vigiados o tempo inteiro. Agora imagine que a gente tem um fiscal o tempo inteiro que a gente não se dá conta. Esse é o pior de todos, que se chama consciência. Você tem esse fiscal 24 horas com você. O que quer que você pense de bom ou de mal, isso está sendo anotado, registrado. E não vai longe no dia em que essas memórias que hoje, a gente tem um pendrive, coloca ali um arquivo e apaga. Outra pessoa pega teu pendrive e traz tudo de volta. Ora, mas se isso já se consegue colocar num objetinho que tem ali uma parcela que arquiva memórias, e a nossa memória, será que ela um dia não vai ser escaneada? Mas claro que vai. Ah, mas no dia que vier escanear eu me fecho no pensamento. Aí você consegue fechar o pensamento? Você não vai pensar num elefante com orelhas cor-de-rosa. Aí eu quero ver quem é que não pensa, porque é ridículo pensar num elefante com orelhas cor-de-rosa, mas a gente já pensou. E aí você acha que quem quiser um dia escanear a tua mente não vai saber que essa é uma forma de fazer você expor? Você tem ódio de uma pessoa? Não, não tenho, você tem, porque você começou a suar. E é essa pessoa que eu quero que você se lembre agora. E a pessoa se materializa dentro de você. Quantas vezes a gente se lembra de alguém que a gente tem rancor e o nosso pulso altera, a nossa respiração altera, o nível de sudorese, de temperatura dos terminais, tudo porque você pensou numa pessoa. Então isso está arquivado e não é um arquivo morto, é um arquivo vivo. E como ele é vivo, ele se manifesta. Então se você quer que isso não se manifeste ruim, você tem que trabalhar para que ele gere reações boas. Aí volta tudo para onde a gente já estava. E aí está aí os Espíritos dizendo que eles vieram para que nós tenhamos melhora, ou seja, progresso, e que nós estamos aqui para nos iniciarmos na vida futura. Porque o que está passado, está passado. Eu agora tenho que melhorar as minhas conexões para o que vem. Porque o que já foi, já foi. Eu queria só que alguém me desse uma sinalização de tempo, porque eu não marquei tempo, nem ninguém me disse quanto tempo, então, só para eu saber se eu ainda tenho pouquinho tempo, 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 2 horas e 30, aí vocês me dizem, para eu ir me... Pronto, temos mais uns 15 com um acréscimo, vírgula, no máximo. Então já... Quem tem bom humor não se mata. Essa foi uma das frases mais legais que eu ouvi de Jô Soares. Realmente, muitas vezes a gente entra numa crise de desespero, a gente não pensou na gente internamente, a gente ainda não se conhece a si mesmo, não tem percepção do futuro, mas também não tem uma religião, nem tem ninguém por perto que cuide. Essa proposta de Jô, ela é fantástica por isso. Tenha bom humor. Se você tiver bom humor, tudo passa. Você tira de letra. Se você não tem bom humor, tudo lhe trava a vida. Uma pessoa veio e... Eu já contei essa história em tantos cantos, devo ter contado até aqui em Campinas, porque já faz muito tempo. Eu vinha no carro, eu vinha vindo de Recife para Natal, já bem perto de Natal, quando um moço passa por mim e me mostra o dedo da mão, só um. Eu pensei até que ele tinha defeito na mão, que ele de repente me mostrou um dedo. E eu no primeiro momento fiquei impactado, porque eu não me lembro de ter feito nada para merecer aquilo. Porque já que ele queria me dar a coisa, eu me desse logo a mão, era melhor. E aí você percebe que ele ficou olhando no retrovisor, porque você não fica feliz em fazer o xingamento. Você tem que ver como é que o outro reage, para você saber se você vai precisar fazer um maior ainda. Mas aí eu digo, eu vou fazer um tão grande que ele não vai conseguir fazer mais do que eu. Ele me mostrou um dedo, pois eu vou mostrar 5 para ele. Aí eu vi quando ele fez assim, ou seja, o cara não se tocou. Foi a interpretação dele, mas ele poderia ter pensado, eu dei um dedo para ele, ele me deu 5. Mas como o meu gesto era convincente do contrário, ele se desmorona. Isso a gente tem que ter bom humor, porque se não tiver, a gente cai.
Um amigo nosso, uma vez, a gente estava num encontro de trabalhadores e fomos à casa de uma amiga que tinha uma nascente de rio. Portanto, água limpa, um lugar lá é um lugar dos deuses, lá em Natal. E esse nosso amigo, de repente, ele tira a roupa, fica de sunga para ir para o banho. E aí uma colega nossa olhou para ele assim, espantada, e disse, meu Deus, ele disse, o que foi? Nossa, mas como você é feio. Isso é desconcertante. Convenhamos, isso não é nada agradável de ser ouvido. Mas ele na mesma hora ele disse, oh meu Deus, graças a Deus que eu tenho ouvido para ouvir todas as coisas. Ele foi tomar o banho dele e não se tocou. Ou seja, ele teve bom humor na hora. Que ele poderia muito bem ter ficado desconfortável com aquilo. O que você tem a ver com a minha feiura? O que lhe interessa isso? Eu estou lhe procurando, aí poderia aí gerar um monte de coisas. Não, ele saiu pelo melhor caminho. Que bom, eu tenho ouvidos e posso ouvir tudo, inclusive isso. E foi tomar banho, inclusive a sua opinião. E na realidade, se alguém te acha feio, é a opinião daquela pessoa, nada mais do que isso. Por que você se incomoda? E nós somos tão ridículos que nós nos incomodamos se a pessoa der uma opinião sobre o nosso cabelo. Essa é uma teoria que eu tenho muito antiga. Se quiser ter problema com qualquer pessoa, fale do cabelo dela. Não precisa falar de mais nada. Às vezes a gente quer falar da personalidade, não fale do cabelo. Olhe para a pessoa e diz assim, nossa, esse seu cabelo, você não precisa dizer mais nada além do que essa frase. Só isto. Você já criou um problema. Sim, o que é que tem o meu cabelo? Meu cabelo? Eu disse, não, eu não sei, você não tem espelho? Eu tenho. E não tem nada demais no seu cabelo. Pois é, seu cabelo não tem nada demais. E era para ter o quê? Você veja que o negócio não para. Vai, vai, vai. E se o cara não tem cabelo? É o mesmo problema. Olhe seu cabelo. Que cabelo que eu não tenho? Não, mas eu não estou falando do que você não tem. Eu estou falando do que você teve. Mas como é que você sabe o que eu tive se eu não tenho há tanto tempo? Se você é complexado porque não tem cabelo, não é da sua conta. Você veja que o negócio, falou em cabelo, complica. Então, para que falar do cabelo de ninguém? Diga que está bonito, está legal, então não fale nada, deixa para lá, para que a gente tenha bom humor na vida. Eu, quando eu era bem jovem, as crianças, os meus colegas diziam, mas rapaz, mas Jacó, tu é feio. E eu acreditei. E foi uma atitude burra. Por que foi uma atitude burra? Porque na hora que eu nasci, a minha mãe disse a coisa mais linda do mundo. Pronto, essa era a frase. Para que eu fui me ligar numa outra frase? E eu demorei até que um dia, eu estava ali para meus 8, 9 anos, eu cheguei para a mãe, minha mãe me diga uma coisa, a senhora me acha feio? E aí ela disse, meu filho, você é a coisa mais linda que Deus me deu. Pronto, a partir daquele dia eu me tornei o homem mais lindo do mundo. Porque eu tinha a opção de continuar pensando como alguém pensava. Eu me olho no espelho e disse, olha, não tem ninguém que se pareça comigo. Eu sou único. Então eu sou maravilhosamente lindo, eu sou perfeito, sou tudo. Aí as pessoas ainda vão dizer assim, e sua barriga? Eu digo, é da sua conta, é minha. Eu cuido dela bem direitinho, então não se preocupe com ela. Aí eu tiro de brincadeira e pronto, e fica tudo numa boa. Agora, se você vai se azedar porque você fala com sotaque, porque você, seu cabelo, porque a roupa que você veste ou deixa de vestir, você vai pirar na vida, você não vai ter bom humor para nada. Tenha bom humor que passa tudo. E você não vai querer se matar, porque já pensou, você querer se matar porque ninguém gosta de você? É terrível, você pensar nessa ideia, eu vou me matar porque ninguém gosta de mim. Eu digo, eu posso pensar assim, eu não quero me matar porque até agora eu só conheci os que não gostam de mim. Mas como são 7 bilhões de pessoas, ainda vou encontrar muita gente que vai gostar. Pronto, você já tem um motivo para viver. Vá procurar agora os outros. Por que eu tenho que ficar preso naquele que não gosta de mim? Um dia uma pessoa disse para mim, Jacó, fulano disse que não é mais seu amigo. Eu disse, coitado dele. E a pessoa diz assim, como assim? Se ele não sabe o amigo que ele perdeu. O problema, o prejuízo é dele, não é meu. Ah, mas você se acha, né? Jacó disse, não, não me acho não, eu já me achei desde que eu nasci. Não, mas você sabe o que é que eu estou dizendo? Não, eu acho que você entendeu o que é que eu estou dizendo. Lógico que eu não fico feliz com ninguém que deixou de gostar de mim, por qualquer motivo que seja. Mas eu não vou fazer disso o desespero da minha vida. Porque Jesus já dizia, deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ou seja, se você não quer esse caminho, vá pelo teu. A gente vai se encontrar de qualquer jeito.
Porque mesmo morto, enterrando o morto, um dia eu também serei morto, então estaremos juntos. Só não me espere no umbral, mas no resto a gente se encontra de alguma forma. Evangelho segundo o Espiritismo, já na conclusão, no seu capítulo 24. Tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles trataram de raciocinar sobre sua fé. Essa é uma situação como eu particularmente, procuro perceber Allan Kardec. Ele tinha uma cabeça privilegiada e tinha a coragem de pronunciar o que ele pensava. Então, Deus nos deu as condições de inteligência para que a gente se guie na terra e no céu, ou seja, no mundo espiritual. Então, a gente veio já com essa inteligência. Aí ele vai e coloca isso aqui. Mas eles trataram de raciocinar sobre a sua fé. Aqui eu posso dizer que ele está falando da fé, essa fé religiosa piegas. Ah, mas é porque eu tenho fé ou eu não tenho fé? Eu tenho fé em Deus de que eu vou alcançar. Ou seja, você tira a sua capacidade de inteligência e mete uma fé que não opera. E por que eu digo isso? Porque ele conclui dizendo assim, olha que coisa fantástica. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Olha como Allan Kardec dá o nó e amarra de um jeito que você não tem mais como sair. Ele está dizendo limpidamente, nós viemos para cá com inteligência, para que a gente se decida o que fazer aqui e do outro lado. Não venha, portanto, com essa fé que não experimenta o uso da inteligência, porque senão ela desfalece em si mesma. É uma proposta riquíssima, colocada no Evangelho segundo o Espiritismo e que dá todas as estruturas de relação e de psicologia para a gente entender como enfrentar os nossos desafios. E nós tivemos Jesus, o nosso grande mestre, a nos ensinar, dando exemplos e, sobretudo, despertando a nossa consciência. Faça como eu faço. E como era que ele fazia isso? Mas vós, perguntou Jesus, querem dizer quem dizeis que eu sou? Isso é só uma conexão de duas passagens para a gente ver como Jesus era fantástico também. Ele dava o tempo todo exemplo de nós devemos ser e para segui-lo fazendo o que ele fazia. Mas numa dada altura ele vem para a grande questão, conhece-te a ti mesmo. E quando você tiver o seu conhecimento, dentro do seu conhecimento, o que é que você diz que eu sou? Olha que arremetida. Agora, se ele colocasse isso para a multidão, mas ele pegou os discípulos dele, no mínimo ele estava olhando no olho de Pedro, que era um homem que ele sabia que não tinha intelectualidade suficiente para refletir sobre isso. Mas como a dizer, não importa que você tenha conhecimento, muito ou pouco, o que importa é que você reflita. Quem dizem que eu sou? E logo depois ele diz, e tu, o que dizes? Então ele chama você para conhecer a referência do mundo, mas para depois substanciar na sua própria referência. Quem você diz que eu sou? E aí a gente se tira a figura de Jesus, o diálogo fica diferente. O que pensam de você? E o que você pensa de você mesmo? Veja que tudo nos arremete para o primeiro momento, que é o grande desafio da nossa alma, que é a gente saber o que nós temos por opção. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Outro ponto que a gente se demora. A gente tem lutado muito para progredir moralmente sem procurar o desenvolvimento intelectual. Só que em desenvolvimento intelectual não é somente cursar banco de faculdade ou ler muito. Desenvolvimento intelectual é a gente facilitar todas essas estruturas, para dizer o mínimo, a estrutura do hipocampo, a isso ser produtivo dentro da nossa vida. Óbvio que a gente pode levar isso para uma linguagem mais religiosa. É nós desenvolvermos estruturas morais nas quais nós nos movimentemos com tranquilidade, sem ter que estar preocupado no que vai ser amanhã, no sentido de punição, mas no amanhã que vai ser melhor. O amanhã há de ser melhor, porque se não for melhor, está tudo errado. E como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Olha como Allan Kardec ia a fundo. O progresso intelectual faz compreensível o bem e o mal.
O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Parece que eu comecei a palestra montada em cima dessa frase, porque na realidade aí está toda a estrutura dos nossos grandes desafios. Nós temos que desenvolver a intelectualidade, como temos que desenvolver a moralidade. Mas uma moral sem refletir deixa a gente totalmente descompensado perante as nossas necessidades de evolução. E hoje, com as mídias tão grandes, todo mundo quer ter muitos seguidores. A abelha dá uma sugestão muito simples. Catuca lá um enxame que aí de repente você vai ter milhares deles te seguindo. E muitas vezes é o que a gente faz, a gente põe nosso perfil lá num lugar, querendo seguidores, mas seguidores para quê? Para nos ferrar, ou ferroar seria o verbo. Porque a gente não está atento no fundo ao que nós estamos buscando e ao que nós estamos fazendo na vida. E eu encerro com Gonzaguinha. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ou seja, o grande desafio da vida é a gente ser nós mesmos, sermos nós mesmos, nos conhecermos intimamente, optar pelo que nós vamos viver na vida e esperar, porque realmente nós podemos fazer tudo. Então, se nós podemos, vamos nessa. Muito obrigado por terem aberto a mão do domingo de manhã. Muita paz. Obrigado.